Elito, sou mãe da Sofia, que tem 5 anos, inclusive agora está na escola, tenho 34. Assim, amo ao meu Deus, amo servir ao Senhor, Ele é o meu respirar. Sou estilista também por formação, mentora de imagem e estilo. E assim, eu sou muito grata ao Senhor, porque hoje, na área que eu atuo, foi exatamente a área que mais me escravizava antes de ser liberta, antes de conhecer a presença do Senhor, antes de ter essa experiência com Deus. Então, assim, tudo que eu faço, nos mínimos detalhes, é para poder trazer uma transformação genuína para a vida das mulheres e também trazer esse reflexo do poder que Deus tem na nossa imagem, no nosso posicionamento e como nós nos mostramos para o mundo. Então, só gratidão. Eu espero que esse momento seja muito especial, porque já está sendo muito edificante para a minha vida. Quando nós nos conectamos com mulheres, a gente sempre tem algo a doar e aprender. É uma troca genuína sempre. Então, vamos lá. A gente já vai começar, Elane, ou é às 10? Podemos começar. Pronto. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu montei um PDF super exclusivo para vocês, para essa aula. Porque, deixa eu só abrir aqui. Compartilhar com vocês. Tirar um pouquinho. Pronto, agora a gente vai. Montei um PDF, hoje a gente vai falar sobre autoimagem, né? E eu digo que nós mulheres, nós somos muito visuais. A gente ama se cuidar e isso é importante porque a Bíblia, ela não condena a beleza, né? Inclusive, a Bíblia relata que já existiu, que existiu mulheres maravilhosas, mulheres lindas. A Bíblia fala sobre beleza. O que Deus condena realmente é a gente trazer isso como algo, um pilar na nossa vida, que a gente não possa viver o que a gente venere acima dos propósitos que Deus tem nas nossas vidas. Meninas, tá aparecendo para vocês aí a apresentação? Sim. Certo? Então, a gente tem essa preocupação com a beleza, com a estética, e isso é importante, porque isso edifica o nosso ministério, isso edifica o nosso casamento, isso edifica a nossa autoestima enquanto mulher, o nosso desenvolvimento dentro do nosso lar, no nosso relacionamento com o nosso marido, no nosso desenvolvimento ministerial. É claro que a gente tem que ter sempre um equilíbrio para que as coisas não sobreponham o que Deus tem para as nossas vidas. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que foi um dos pilares que mudaram a minha vida totalmente e que eu comecei a entender e a viver tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida. Por quê? Quando a gente não tem uma autoimagem muito bem definida, a gente acaba atribuindo características que não nos pertencem de verdade, características que não fazem parte da nossa essência. Então, meninas, vocês estão olhando para uma mulher que era escrava da beleza. Eu amava mostrar o meu corpo, eu amava chamar atenção. Eu tinha que chegar num lugar e as pessoas tinham que olhar para mim. Eu tinha que chegar num lugar e os homens tinham que me desejar. Eu era escrava disso. Isso me fazia feliz. Só que no momento, quando eu encontrei ao Senhor, ele me mostrou que essas não eram as características que ele tinha para mim, não era o conceito de vida que ele tinha para mim. E aí eu comecei a atribuir à minha imagem aquilo que Deus tinha para a minha vida. Vou passar aqui com vocês. Então, a gente vai começar falando do que é a definição da autoimagem, tá? A autoimagem refere-se à maneira como uma pessoa percebe a si mesma, envolve as crenças, atitudes, emoções e pensamentos que uma pessoa tem sobre sua própria identidade. Aparência física, habilidades, valores e papel na sociedade, o que eu acabei de falar. A autoimagem é uma parte crucial no desenvolvimento psicológico e pode ser influenciada por experiências de vida, interações sociais, feedbacks externos e outros fatores.
Então, quando eu falei aqui para vocês que eu vim de um momento, né, onde eu me enxergava, onde eu tinha características que não faziam parte do que o Senhor tinha para a minha vida, era exatamente isso. Todas as experiências que eu tinha vivido na minha infância, todos os feedbacks, todas as palavras, meninas, que eu recebi, influenciava muito para a mulher que eu era, para a Renata de antes, para a Renata que não conhecia. Eu, por exemplo, cresci com... Eu amo meu pai já não está entre nós, mas assim, eu cresci com palavras muito negativas, com palavras pejorativas, cresci em um contexto familiar que não tinha a presença do Senhor. Então, isso tudo foi influenciando a minha autoimagem, as experiências que eu tive. Então, eu me tornei uma pessoa vazia, eu me tornei uma pessoa supérflua. Para mim, o importante era só o exterior. Eu não me preocupava com o interior, mas eu sempre tive essa conexão com Deus, porque eu sabia que eu não estava no caminho certo. Então, a autoimagem é a definição que nós temos de nós mesmas. E isso é muito importante, porque isso vai conduzir os nossos próximos passos, não só na nossa imagem pessoal, mas na nossa postura diante da sociedade, diante dos padrões, diante de tudo isso dessas informações que a gente recebe frequentemente, que tentam aí impelir o propósito, o que Deus tem nas nossas vidas, os padrões, as padronagens que muitas vezes nós, mulheres cristãs, sofremos, porque quando a gente não tem uma autoimagem definida, a gente acaba indo com todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, achando certo o que todo mundo faz, mas não faz parte da nossa identidade, muitas vezes não faz parte do que Deus tem para a nossa vida. E para que a gente seja criteriosa, para que a gente tenha escolhas coerentes ao propósito, ao ministério, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto pastora, enfim, nós precisamos ter muito bem definida a nossa autoimagem. E isso inicia em um ponto super importante, que é a nossa conexão com Deus. E eu quero trazer um exemplo muito importante, que é a nossa raiz, que é o que nos alicerça aqui, né, na Terra, um exemplo maravilhoso de uma pessoa que tinha uma autoimagem muito bem definida, e diante dos padrões e diante dos desafios, ele conseguiu aí exercer isso com muita assertividade. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Jesus, ele tinha uma autoimagem muito definida, ele sabia exatamente quem ele era, ele tinha um autoconceito daquilo que Deus já tinha dito para ele, que ele era filho de Deus. Vou ler aqui para vocês, preparei. Deus declara, e essa passagem mexe muito comigo, porque é um momento de reflexão. E aí eu quero trazer duas vertentes para vocês. Deus declara que Jesus é seu filho amado. Ocorre no livro de Mateus, no capítulo 3, né, onde Jesus é batizado. A gente conhece toda a história de João Batista, e logo depois do batismo, a gente escuta aquela voz, Jesus escuta a voz saindo do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, essas afirmações foi Deus que lançou sobre a vida de Jesus. Então, ele já tem uma narrativa, ele já tem uma construção de quem ele é. Deus já tinha dito para Jesus que ele era o filho amado, em quem eu me comprazo. E aí a gente vai agora para um outro momento, essa passagem, assim, é algo muito forte na Bíblia, né, que é onde o diabo tenta Jesus. E aí eu vou ler para vocês aqui. No livro de Mateus 4, relata o momento em que Jesus é tentado pelo diabo no deserto, e após ter sido batizado por João Batista, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse período de jejum, o diabo tenta Jesus em 3 ocasiões. A gente conhece todo o contexto da história, né? Então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Olha só, Deus trouxe a afirmação, né, a Jesus de quem ele era. Derramou sobre a vida de Jesus a identidade, a plena identidade de Jesus. Mas em outro momento, o diabo quis questionar a identidade de Jesus. Mas Jesus tinha ali a sua autoimagem muito bem definida.
E é exatamente isso que nós devemos trazer para a nossa vida. Entender e compreender, internalizar quem somos, porque é dessa forma que nós vamos conseguir nos posicionar diante de tudo isso que vem contra a palavra e tudo aquilo que Deus decretou sobre as nossas vidas e que nós precisamos acreditar que somos mulheres de Deus, que somos filhas do Senhor, que somos abençoadas, que somos escolhidas. Isso é um pilar importantíssimo no nosso desenvolvimento enquanto mulher de Deus. E assim, as pessoas, elas acham, e trazendo aqui para a minha área, em relação à imagem pessoal, porque a gente está falando de autoimagem, porque tudo começa lá, tudo começa na autoimagem. O se vestir, meninas, é de dentro para fora. Quando eu comecei a mudar as minhas vestes, quando eu comecei a trocar as roupas, que eu olhava no espelho e me achava a mulher mais linda do mundo, maravilhosa, isso primeiro veio de dentro. Eu comecei a ter essa conexão com Deus, eu comecei a internalizar o que Deus realmente tinha para a minha vida, e o meu exterior começou a ter coerência com todos os propósitos que Deus tinha para a minha vida. Então, é importante sempre que a gente entenda e trabalhe a nossa autoimagem, sempre internalizar quem somos em Deus, e sempre pegar as palavras de Deus para as nossas vidas, sempre tendo cuidado com as palavras que nós escutamos, as ambientações onde nós nos colocamos, as pessoas que estão ao nosso redor. Qual o ambiente que você vive fala muito mais sobre o que Deus já disse sobre você ou anula as palavras que Deus já decretou sobre a sua vida. Então, é importantíssimo que a gente tenha, tá, esse critério enquanto mulheres de Deus. Internalize tudo aquilo que Deus já decretou sobre as nossas vidas. E assim foi Jesus. Ele foi muito conciso e ele debateu ali com Satanás na palavra, porque ele tinha uma confiança de que ele era filho de Deus e que nada poderia sobrepor aquilo que Deus tinha, porque ele já tinha uma autoimagem muito definida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a outra página. E aí, quando a gente fala da gente trabalhar a autoimagem, meninas, automaticamente vem a mudança de mentalidade. Foi o que aconteceu aqui, eu trouxe um breve testemunho da minha vida. A mudança de mentalidade, você começa a ter um olhar, você começa a ter uma visão totalmente diferente dos aspectos e das coisas que você considerava importante, que você considerava que você não vivia sem. Eu não consigo viver sem um short curto, eu não consigo viver sem uma saia curta, eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem aquilo. Então, quando a gente começa a trabalhar a nossa autoimagem, automaticamente começa assim, uma mudança de mentalidade. Então, vou ler aqui para vocês, preparem um texto super bacana. O poder da autoimagem reside no impacto que ela tem na maneira como uma pessoa se vê e como ela se relaciona com o mundo ao seu redor. Uma autoimagem positiva geralmente está associada a maior confiança, resiliência e habilidades para enfrentar desafios, que foi exatamente o que aconteceu lá com Jesus no deserto. Por outro lado, uma autoimagem negativa pode levar a inseguranças, ansiedade e dificuldades nas relações interpessoais e tomadas de decisões. Então, olha, né, o poder e a importância que a autoimagem tem aí no nosso desenvolvimento enquanto mulheres, em todos os setores das nossas vidas. Por quê, gente? Elaine está acabando de falar como a nossa vida em Deus é um desafio, meninas. São tantas provas, são tantos desafios. Viver na presença do Senhor é algo maravilhoso, mas é uma busca constante em Deus. A gente precisa sempre estar conectadas com Deus, buscando a Deus, nos fortalecendo, porque mediante uma situação adversa, a primeira dúvida que vem muitas vezes, Deus não está com você, Deus não é contigo, você não é filha de Deus, cadê o seu Deus? E aí entra essa eu falo sempre, né, que é a confiança que vem do alto, que nos dá a autoconfiança de continuar o percurso que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu queria que vocês percebessem que a maneira como nós nos enxergamos
tem um potencial incrível no nosso desenvolvimento enquanto mulheres, não só trazendo aqui para a parte da vestimenta, mas, enfim, na nossa vida. A gente precisa internalizar sempre quem somos em Deus, blindar os nossos corações para que o inimigo não roube, para que o mundo não roube isso, e que a gente tenha uma caminhada bem-sucedida aí na presença do Senhor. Certo? Deixa eu só... Se quiserem falar alguma coisa, pode falar. Podem participar, meninas. E aqui eu preparei 12 pilares para a gente conseguir desenvolver aí, tá? Uma autoimagem. E a primeira, a gente não pode pensar em outra, que é a nossa conexão com Deus. Quando a gente busca essa conexão com Deus, automaticamente a gente linka ali com o nosso autoconhecimento. Por quê? Eu digo para vocês, meninas, que eu trabalho na internet e eu tenho um pouco bloqueio em relação a isso, porque assim, eu falo para vocês que eu sinto a opressão muito forte desse ambiente. É uma opressão muito negativa, tem informações subliminares, é o tempo todo. Eu sou da área da moda e eu digo isso porque são estudos comprovados. Tudo que as pessoas lançam na mídia é para, de alguma forma, nos influenciar, né? Mudar o contexto de vida, o conceito de vida que a gente tem. Então, as redes sociais é um ambiente que hoje, muitas vezes, está nos afastando muito mais de Deus do que nos conectando, apesar de ter ferramentas maravilhosas como essa que nós estamos vivendo aqui, com propósito, com direcionamento. Mas, nesses tempos contemporâneos, nós precisamos buscar essa conexão com Deus, né? Eu tive uma infância muito conturbada, meninas, assim, muito triste. Assim, eu fui feliz com os meus pais, mas, enfim, não foi uma infância boa. E o meu emocional, ele foi muito abalado, muito fragilizado, e eu trouxe isso no início para o meu casamento. E aí eu queria sempre ser o homem da casa, eu queria às vezes falar algo, eu não falava com meu marido de uma forma amigável. Isso foi a minha bagagem que eu tinha lá, né, no passado. E aí a minha conexão com Deus, e eu fui entendendo, fui buscando autoconhecimento, entendendo os pontos que eu precisava melhorar, e aí Deus foi trabalhando isso, porque eu sempre reconheci, olha, Deus, eu estou errada nisso, eu quero melhorar nisso, eu não aceito mais ser quem eu era, enfim. E através desse autoconhecimento, o Senhor transformou meu jeito de ser, o Senhor transformou a minha postura enquanto esposa, enquanto mulher. Então, para uma autoimagem bem assertiva, que esteja de forma bem clara na sua mente, nós precisamos ter essa conexão e buscar o autoconhecimento contínuo na presença do Senhor. Tá? E aí a gente vem, quando a gente tem essa conexão com Deus, automaticamente a gente ganha a nossa autoestima, né? Porque, olha só, trazendo lá o versículo anterior, Jesus no deserto com fome, e ele disse não a Satanás. E a gente traz o contexto porque Jesus era homem aqui na Terra, ele tinha as fragilidades que eu tenho e que você tinha. Então, para você dizer não em uma situação de desafio, de adversidade, que tudo está contrário à sua vida, você precisa ter muita autoestima. Você precisa estar bem, não, isso não é para mim, eu não quero, eu sei o meu lugar, eu sei o lugar que Deus tem para mim. Então, através dessa conexão, através do conhecimento com Deus, a gente tem a nossa autoestima que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Eu não vou abrir os temas com tanta complexidade, porque assim, senão a aula vai ficar muito grande, mas enfim, vocês são mulheres maravilhosas e estão aqui, são mulheres que já buscam um desenvolvimento, e eu vou, inclusive, depois entrem em contato comigo que eu vou liberar esse PDF para vocês, que eu montei para vocês estarem lendo, refletindo e crescendo cada vez mais, como eu estou crescendo aqui com vocês. E aí, depois dessa conexão, depois desse autoconhecimento, a gente ganha a nossa autoestima, porque a gente acaba internalizando tudo aquilo que a gente sabe que a gente... Se você for parar para, assim, analisar tudo que Deus fala a nosso respeito, são tantas coisas maravilhosas. Ele puxa a nossa orelha, ele diz assim, olha, se conserte, a gente precisa se consertar, você precisa disso, você precisa disso. E nós, como mulheres de Deus, nós precisamos entender as nossas falhas, para que a gente possa melhorar primeiramente para Deus, para que a gente possa reinventar muitas crenças, muitas atitudes que a gente sabe que tem, e isso é importante. E aí vem o autoconceito,
né? Que é o conceito que você tem, ou o conceito que você acha que a outra pessoa tem ao seu respeito. E aí a gente observa que uma coisa se conecta com a outra. A gente trabalha uma coisa, a gente ganha outra, e aí vai. Então, o autoconceito a gente começa a entender, né? Eu sou assim, realmente. A Renata é uma mulher forte. Renata tem, às vezes, o emocional fragilizado, mas quando ela sente que isso vai acontecer, ela coloca o joelho no chão, ela ora, ela busca fortaleza em Deus. Renata é uma mulher que se desenvolve. Enfim, você vai criando esse autoconceito. E outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês, que é bem importante a gente fazer essa atividade, meninas, é ter um diário de essência imagética. Eu sempre trago isso para as minhas clientes. É uma escrita terapêutica. E isso nos faz refletir quem éramos há meses atrás, ano passado, porque a gente consegue analisar as nossas atitudes e como a gente melhorou. Peguem um caderno bonitinho, uma caneta, deixa uma pastinha e comece a escrever, às vezes, naquele momento que a gente está com ansiedade, está triste, comece a escrever sobre você, de repente, uma situação que aconteceu e você perdeu a cabeça, ou você agiu de uma forma, ou você agiu de uma forma positiva. Escreva sobre essa situação, escreva mais sobre você, porque isso nos faz refletir, né? E aí você pode ter depois uma história para contar, você vai ter esse diário de autoimagem, de reflexão de si mesma, e uma forma também de autodesenvolvimento, está muito conectado ao autoconceito. E aí, depois do autoconceito, vem a confiança que vem do alto, né? Onde a gente coloca o nosso alicerce de vida em Deus, os nossos propósitos em Deus, e a gente consegue ter aí uma caminhada assertiva na presença do Senhor, minhas amadas, porque realmente eu digo para vocês que eu sou muito feliz, meninas, mas assim, muito feliz por ser escolhida por Deus, muito feliz, porque quando muitas pessoas olhavam para mim e diziam, essa menina aí, minha filha, não vai para lugar nenhum. Renata, nunca. Gente, se vocês olhassem para mim antes, Elane pode falar, vocês nunca falariam que eu seria crente, porque eu era muito espótica, gente. Eu era muito espótica, eu era, sabe, aquela pessoa que você ia bater o olho e ia falar assim, essa menina aí não tem condições nenhuma de ser crente. Mulher, vamos traduzir do baianês, né? Spot, que é atirada, é espivitada, é arteira. Então, para o povo entender. Isso mesmo. E aí, Deus veio e me resgatou. Então, é exatamente isso, meninas. É um processo em Deus. E aí, vou falar de algo que eu sofria muito na minha vida, que era o complexo de inferioridade. E era exatamente nesse ponto que eu sempre atribuía a mim características que não pertenciam à minha essência, a essência que Deus tinha para mim. Então, eu tinha esse complexo de inferioridade. Olhava no espelho, meu nariz era horrível, meu cabelo era horrível, enfim, gente, era aquele sentimento horrível. Eu me sentia a mulher mais horrorosa do mundo. Era um sentimento que acabava com a minha vida, por quê? Eu usava lente, eu usava mega ré, eu usava... Gente, era uma loucura, só Jesus na causa. Entende? Era uma loucura. É porque eu ia trazer uma foto para vocês, para mostrar, porque eu não tenho muitas fotos, mas enfim. Desculpa, a garganta travou. E a gente pode falar isso abertamente aqui, porque a gente está com mulheres de Deus e a gente sabe. Então, tinha todo aquele espírito da pombagira mesmo na minha vida, que era terrível. E Deus pegou e me libertou. E assim, eu vejo que tem muitas mulheres, às vezes, que têm vergonha de falar do processo de transformação. E assim, gente, eu falo com muito prazer, porque eu digo assim, minha filha, eu não tenho nada de bom, tudo vem de Deus. Foi o Senhor que me transformou. O Senhor te transforma, o Senhor faz na sua vida. Então, desculpa, meninas, quando você começa esse processo, você para de se comparar. E aí Deus trouxe a cura para mim, trazendo todos esses processos que eu passei aqui e que eu estou trazendo para vocês, né? Eu parei de me comparar.
Eu olhava no meu espelho e dizia assim, meu Deus, eu sou maravilhosa, eu sou linda nas minhas imperfeições. E aí eu comecei a ser feliz, eu comecei a botar uma roupa que não precisaria mostrar o meu corpo, né, para eu me sentir bonita, para eu me sentir uma mulher maravilhosa. Eu não precisava colocar um decote. Então, assim, esse momento foi um momento de despertar também na minha vida. Então, todos esses elementos têm um papel, assim, crucial no nosso desenvolvimento, tá? E aí, tem um ponto também trazendo essas partes, né? Que é entender quem somos, né? Que somos sujeitas a fragilidades. É algo super interessante, porque muitas pessoas acham que porque nós servimos ao Senhor, nós somos super-heroínas, nós não temos as nossas limitações. E é importante, minhas amadas, que nós venhamos ter maturidade espiritual em Deus, porque assim, nós não somos perfeitas. Se existe a palavra do Senhor que está aí para nos direcionar, é para que a gente realmente seja instruída, porque o Senhor sabe das nossas vulnerabilidades. E é entendendo que somos sujeitas à fragilidade que a gente procura melhorar todos os dias, crescer em Deus todos os dias, se desenvolver em Deus todos os dias. Então, assim, é um processo contínuo na presença do Senhor. Né? É um processo onde o Senhor ele vai nos forjando, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando aquilo que ele tem nas nossas vidas para que a gente seja moldada, esteja alinhada aos propósitos dele. E aí vem, depois de tudo isso, a aceitação pessoal, gente, que é algo muito importante para nós que servimos o Senhor e para todas as mulheres, porque nós vivemos em um mundo de estereótipos, um mundo de padrão de beleza, onde isso é feio, onde isso é bonito. A mulher, para ser bonita, ela tem que ser assim, ela tem que ser desse jeito. Mas quando a gente traz essa aceitação pessoal de Deus, e eu não digo de você, por exemplo, buscar fazer um exercício, de você querer emagrecer, de você cuidar do seu cabelo, de você mudar a cor do seu cabelo, eu trabalho com isso, né? Às vezes eu tenho uma cliente ali que a gente faz a coloração pessoal, e aí ela diz, poxa, gente, aquela cor não me valorizava, aquela cor me deixava com o rosto mais, com aspecto mais velho. Não é sobre isso, mas é você aceitar as características que o Senhor trouxe para a sua vida. Então, a aceitação pessoal é super importante também. E aí vem, aí linkando o que eu falei, né? O cuidado com o corpo e a mente. Inclusive, hoje eu vi a foto de Elane, maravilhosa, fazendo os exercícios físicos. É isso aí, mulherada. A gente tem que fazer. Eu voltei, porque estava assim, me desestabilizando, eu estava sem desenvolvimento, estava preguiçosa, então a gente também tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, para que a gente consiga ter uma autoestima e que a gente linke com tudo isso aqui que eu já trouxe para vocês. Outra coisa, esse ponto aqui, eu quero trazer uma observação muito importante. Relacionamentos positivos. Isso é importante demais para as nossas vidas. Relacionamentos positivos, porque, gente, como eu já falei anteriormente, ambientações mudam a mentalidade, né? Se você for perceber, eu não sei, algumas já nasceram no evangelho, outras foram que nem eu, né? Foram resgatadas, mas uma das primeiras coisas que o Senhor faz quando ele nos transforma e nos busca é mudar os nossos relacionamentos. Ele sai fazendo uma limpa, ele tira fulano, ele tira ciclano, e aí ele quer realmente que a gente tenha relacionamentos positivos, porque, gente, isso interfere demais na nossa autoimagem, na nossa imagem pessoal, né? Às vezes a gente fala de maridos que são abusivos, e realmente isso acontece, onde o marido, você é feia, você tá gorda, isso é negativo, isso é ruim para a mulher também. Então, a gente sempre, nesse conceito, a gente tem que orar a Deus para que Deus transforme, para que Deus trabalhe da melhor forma, nos trazendo também um autocuidado para as nossas vidas, buscando melhorar enquanto mulher. Então, assim, meninas, sejam criteriosas. Eu sou muito criteriosa em relação a relacionamentos, a lugares onde eu vou estar, a pessoas que eu vou me relacionar. Exemplo, né? Eu tenho meu trabalho na internet, então até isso, para eu
participar de algo, hoje eu estou aqui porque, gente, uma mulher maravilhosa, é algo que tem conexão comigo, mas eu não vou participar de qualquer coisa, de qualquer live, eu não vou estar fazendo parceria com qualquer pessoa, porque pode ser que aquele relacionamento não seja positivo para o meu trabalho, para a minha vida com Deus. Então, assim, sejam seletivas, orem a Deus pelas suas amigas, orem a Deus pelos ambientes que vocês vão estar, orem a Deus pelas pessoas que te rodeiam no seu trabalho, porque muitas vezes você tem uma autoimagem muito bem definida e tem ambientes que mudam isso, porque as pessoas começam a falar, você começa a participar de ambientes que não têm conexão, que não é o que Deus tem para a sua vida, e essa autoimagem começa a ser distorcida. Então, assim, prestem muito atenção em relação aos relacionamentos, é muito importante. E aí, a gente também ganha, né? O ter um desenvolvimento pessoal na nossa área profissional, na nossa vida como mulher, porque, gente, uma mulher que sabe quem é, uma mulher que sabe onde quer chegar, uma mulher que tem objetivos na vida, ela tem uma postura totalmente diferente. Ela é uma mulher que sabe se posicionar, e eu não digo de altivez, de você querer ser melhor do que as pessoas, eu não estou falando de você, né, ser prepotente, não, de você saber se posicionar, você sabe onde você quer chegar, você sabe qual é o seu lugar, você sabe do seu valor, então isso nos ajuda a ter um desenvolvimento pessoal poderosíssimo, meninas, ajuda aí, tá, a você ter tomadas de decisões assertivas na sua vida. Às vezes, acontece da gente ter oportunidades únicas. E aí, por nossa autoimagem estar fragilizada, e Deus já nos disse que nós somos capazes, a gente acaba deixando passar as oportunidades, porque a gente não sabe, a gente não tem posicionamento para segurar e viver as oportunidades que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então, é importantíssimo desenvolver, porque isso nos molda enquanto mulheres e as decisões que nós vamos tomar no nosso ministério, na nossa casa, no nosso trabalho, enfim. Então, também aí tem um potencial muito grande dentro do nosso desenvolvimento pessoal. E aí, como a gente está aqui no meio de mulheres, também traz esse ponto da gente inspirar outras mulheres com essa força. Eu acho triste, às vezes, quando eu vejo uma mulher que ela mesma fica o tempo todo colocando ela para baixo. Menina, eu tô feia, eu tô gorda, eu sou horrorosa, eu sou burra, eu não sou inteligente, não. Gente, isso é horrível, né? Gente, é horrível, e eu fico assim, e eu digo por quê? Eu tenho contato com muitas mulheres, e aí às vezes eu vou, tipo, fazer uma roupa exclusiva, eu vou fazer um atendimento, e a pessoa tá lá, não, meninas, olha como eu tô gorda, gente, eu tô velha, Gente, isso é horrível. E aí, quando você chega perto de uma pessoa que diz assim, gente, eu sou uma mulher bonita, com autocontrole, não com soberba, e se inspira. Como é que ela disse que ela é bonita? Eu não tenho coragem de falar, mas você tem que se achar bonita, você tem que se achar uma mulher interessante, você tem que se achar uma mulher inteligente, você tem que se achar que você é uma mulher capaz. Por quê? Olha só, se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Pode falar, pastora Érica. Ouvindo você falar, né, realmente a gente tem que se achar mesmo, porque se nós não fizermos isso por nós, ninguém vai fazer, porque infelizmente há uma disputa entre mulheres, né, e as mulheres, eu acho engraçado, os homens que eles falam, pô, tá legal, essa camisa ficou bacana em você, e as mulheres quando vê uma mulher bonita, elas não costumam falar, nossa, que mulher maravilhosa, que mulher bonita, isso. E quando fala, uma pontinha ali, um negocinho estranho, né? Então, assim, a gente tem que se achar mesmo bonita. Eu falo que eu tenho um problema ao contrário, isso aconteceu depois que eu fui curada, né? E você falou sobre a identidade no início, o Senhor me curou e me fez ser filha amada dele, né? Então, depois que eu tive esse problema da identidade resolvida,
eu nunca mais fui a mesma pessoa. Agora eu tenho um problema ao contrário. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, eu sou muito bonita mesmo, eu sou maravilhosa, eu sou filha amada, sou de Isso. Jesus, eu sou inteligente. Todo dia eu olho no espelho e falo, mulher, como tu é inteligente, você tem muita coisa para aprender, mas você é inteligente, você é linda. E a gente tem que se sentir linda e amada por Jesus, porque é isso que nós somos, é isso que nós temos que ter essa convicção, né, Renata, na nossa vida, porque ninguém vai achar isso por nós. Se nós mesmos não gostar de nós, quem vai dizer isso para nós? Quem é que vai fazer massagem no nosso ego? Faça você Isso. mesma. Né? Isso não é pecado, não. Isso mesmo. Isso tudo, meninas, podem falar, podem participar. Eu estou aqui para aprender também com vocês, para escutar experiências. Para mim é importante, porque isso edifica muito a vida. E é isso mesmo, Érica. A gente precisa externalizar isso também, olhar no espelho e entender quem somos em Deus. Né? Entender que nós somos preciosas, que nós somos amadas, que nós precisamos viver e mostrar para as pessoas, principalmente, eu já vou abrir para a Érica, porque assim, ó, tinha-se o conceito, deixa eu só tirar aqui, tinha-se o conceito que a mulher cristã era aquela mulher cabisbaixa, aquela mulher sem vida, aquela mulher sem sal, aquela mulher que não transparece vigor, saúde, beleza, e isso foi que se criando um estereótipo aí durante muitos anos. Hoje, graças a Deus, mulheres de Deus estão se levantando, se cuidando, são inspirações de beleza para muitas outras mulheres que querem, né, ir para os caminhos do Senhor e faz essa comparação, olha quem ela é, olha quem ela é hoje. Então, assim, é muito plausível o que você falou. Pode falar, Érica. Não, eu apertei sem querer, me perdoa. Acho que foi a Geise. É a Geise. Geise, desculpa, Geise. Oi, bom dia. Bom dia. De tudo isso que você está falando aí das experiências, né? Eu acho que é importante essa questão da autoimagem, porque eu sofri muito com isso, ainda sofro, porque ainda não cheguei onde eu quero, né? Mas nós somos criadas pelas nossas mães, né? Nós somos vestidas por muitos anos pelas nossas mães. E mesmo a gente não gostando, às vezes, a gente não tem o que fazer. E a minha mãe me criou muito, quando eu era do mundo, tudo, a minha mãe me criou muito mostrando, igual você falou no seu começo, mostrando, sabe, querendo que as outras pessoas te achassem lindas, mostrando as melhores partes do seu corpo. E eu tive muito isso. Minha mãe me vestia muito de topinho, de shortinho curto. E eu tive muitos problemas com mulheres por isso. E nunca foi uma coisa minha. Era coisa que a minha mãe me vestia, sabe? E demorou muito para eu... E ainda não me encontrei, né? Para falar a verdade. Mas é um processo. E depois que eu me converti, vieram pessoas até falar para mim assim, pelas roupas que eu ia para a igreja, né? Deus ainda vai mudar o seu guarda-roupa, Deus ainda vai te honrar. E no começo eu ficava assim, nossa, mas espera aí, né? E eu nem estava vestida de mal, vulgarmente, né? Eu nem estava, mas para elas não estava bom. E aí ficou aquela coisa da religião, né? Aquela coisa das pessoas te bloquearem porque você não está vestida do jeito que elas querem. Então tem muito isso, tem a questão familiar, tem a questão das outras pessoas da igreja. E realmente você tem que se vestir da forma que Deus toca no seu coração, da forma que você se sente bem e que você está agradando a Deus, não da forma que qualquer outra pessoa pense que é o certo para você. E é isso, eu queria falar, né, dar essa experiência de que eu já sofri muito com essa questão, eu ainda sofro, porque em questão financeira a gente ainda não consegue fazer o que a gente quer, né, consegue ir lá no shopping, vamos lá, e vamos mudar todo o nosso guarda-roupa, colocar Verdade. roupa, acha que a gente merece, mas Deus transforma, se você ficar em oração, Deus te ajuda a mudar o seu guarda-roupa, Deus te ajuda a entender o que é certo para você e o que não é. E essa questão, né, para gente que ainda mora, para as pessoas que ainda moram com as mães e tudo mais, que foram criadas, foram vestidas de uma forma que não é a que elas queriam que fosse, né? Que é muito difícil, que nem a minha filha,
ela já não gosta de roupa curta. Eu já dou glória a Deus por isso. Porque a minha mãe comprava roupa para mim, e ela sempre quis comprar roupa para minha filha. E ela falava assim, eu não vou comprar roupa para Nicole, porque ela não vai usar as roupas que eu gosto. Eu falei, realmente, ela não vai. Mas ela não vai porque eu não vou mandar, ela não vai porque ela também não gosta. Então, eu deixo a minha filha bem à vontade, a minha filha é muito reservada, e eu fico feliz por isso, né? Porque eu não tive essa oportunidade de eu escolher as minhas roupas. Então, eu dou essa liberdade para ela, e a gente, como mãe, tem que também pensar nisso quando for fazer com os nossos filhos, né? Verdade. Dar essa liberdade para eles. É só isso. A Camila também quer falar. Vamos, Camila. Isso. Oi, meninas, eu só queria compartilhar algo com vocês que também aconteceu comigo, né? Vendo tudo isso também me fez lembrar muito do meu passado, o quanto assim eu me sentia muito inferior comigo mesmo, né? Até por ser negra, até por me achar feia, me achar diferente, sabe? Porque eu sofria muito na escola. Neguinha do cabelo duro, isso, aquilo. Então acabou que eu fui levando isso pra mim, né? E aí levei muito isso pra mim e foi assim muito frustrante pra mim na minha adolescência, na minha juventude. Mas hoje em dia já tenho superei muito, graças a Deus. Quando eu entrei para a igreja, também me converti, aceitei a Cristo. Eu entrei numa igreja e todo mundo era diferente, né? Fala assim, nas vestimentas do que eu. E um certo dia, assim, todos me olhavam, sabe, diferente, e eu cheguei e perguntei pro meu pastor, falei, pastor, você acha que eu sou menos crente só por conta disso? Né? Falo por conta das vestes, porque eu não andava vulgarmente na igreja, antigamente no mundo sim, eu andava vulgarmente e tal. E aí ele, com toda a sabedoria, conversou, né? Só que o que eu queria deixar para as irmãs é o quê? Quando eu estava lendo a palavra do Senhor, né? E eu ali lendo, eu falando, Senhor, se realmente é isso, fala comigo, me muda, me molda, trabalha em mim. E eu lendo, e o Senhor me fez ler lá em Mateus capítulo 6, aonde ele fala assim, que eu cuido das aves do céu, que eu cuido disso, daquilo, e quanto mais eu não vou cuidar de vocês, então assim, eu achei muito lindo, sabe, que Deus falou para mim, né, que para não se preocupar com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com que isso, com que aquilo. Minha irmã falando me fez lembrar isso, porque assim, eu também financeiramente não tenho condições nenhuma, mas o Senhor, dia após dia, tem provido alguma Sim. coisa para que a gente possa ser sustentada, né, tanto nas vestimentas também, né, e é só isso que eu queria compartilhar com as irmãs. Que maravilha, fico tão edificada com essas palavras, porque a gente sempre tem o que agregar na vida da outra, né? E você, Elane, quer falar alguma coisa? Mulher, eu sou uma pessoa que Deus mudou totalmente, né? Mudou o caráter, a mentalidade, e tem pessoas. E não me deixo mais ser levada por palavras do tipo, por que você veste assim? Então, eu tive um choque muito grande cultural quando eu vim para Campinas, né? A gente é baiana, a gente gosta de cor, né? Eu sempre gostei dos meus vestidos muito compridos, esvoaçantes, né? Aquela negra, sempre trabalhei junto com mulheres do movimento negro, então aquela coisa toda, brincos grandes, e aí quando chega aqui tem uma coisa de, isso é coisa de baiano, que é uma crítica muito tóxica, né, Sim. que existe aqui. O coisa de baiano quer dizer coisa ridícula, coisa feia, coisa cafona. E eu, ainda bem que eu vim preparada, e às vezes a gente não sabe porque Deus permitiu eu entrar na UFRB, né, que é a universidade mais negra do Brasil, né, e está envolvido com todo esse movimento intelectual para saber dar a resposta, Sim. sendo filha de Deus, mas também sendo consciente de quem sou, né? Sim. Eu coloquei muitas pessoas nos seus lugares, inclusive pessoas de igreja, né, nos seus lugares, e hoje ninguém brinca mais comigo assim. Isso é maravilhoso, e nem abrem a boca para falar esse tipo de coisa perto de mim, né? Mas com muito amor, muito carinho, mas muita firmeza,
né? Então, eu vim para defender a minha cultura, a minha identidade cultural e também minha identidade quanto filha, né? Eu não sou levada pelo que as pessoas dizem. Então, até hoje, tem muitas irmãs da minha igreja aqui, sabem que o meu jeito de vestir é o jeito que agrada a Deus, né? Que agrada a Deus. Não é escandaloso, né? Algumas irmãs aí, eu quero um vestido XGG. Não, Eliane, esse vestido XGG fica enorme. E você diz, é o que está cabendo no meu corpo, né? E eu vou decente. E aí vocês me veem algumas fotos que eu posto de pregações e tal, não tem nada escandaloso, não tem calcinha marcando, né? Não tem sutiã esbojando, não tem nada disso, tá decente, né? Então a gente precisa entender o que é decente e agradável a Deus e o que é vulgar. E tem muita coisa vulgar, infelizmente, ainda dentro das nossas igrejas. Sim, muito. Silmara quer falar. Bom dia, paz do Senhor. Paz. Eu vim compartilhar uma experiência que eu tive. Eu congrego hoje numa igreja que ela é muito alegre mesmo, e a igreja foi convidada para um congresso de mulheres em outra igreja próxima. E aí, só que nesse dia ia ter culto dos jovens na igreja que eu congrego, e eu não levei minha filha para ir para essa igreja. Quando cheguei lá, eu fui de calça e uma blusa composta. E aí, só que eu estava muito fraca, eu fui porque eu estava muito fraca na fé, e eu precisava que Deus falasse comigo poderosamente. E chegando lá, eu senti que eu fui discriminada, porque todas as mulheres estavam de vestido, de saia, e só eu estava de calça. Em vez de eu sair de lá curada, eu saí de lá pior do que eu entrei. E só foi isso, só queria compartilhar essa experiência. É complicado demais, porque é o estereótipo, né? É um estereótipo que se tem que a mulher cristã é assim ou assada, e assim. Eu sempre digo isso, meninas, eu ainda não sou esposa de pastor, mas eu tenho um chamado junto com meu marido, né? Nós vamos em um momento estar à frente de uma obra, direcionando mulheres, direcionando as pessoas. E olha só, eu vou abrir esse parêntese aqui, isso serve muito para a gente, para todas nós, e principalmente para as meninas que vieram do mundo. Uma coisa que eu aprendi, né? A gente é casada, a gente tem aquele instinto de mulher defensora, tem aquele ciúmezinho, mas assim, uma coisa que eu aprendi, meninas, e que eu faço, é que quando eu passo na rua e eu vejo uma mulher de short curto, com peito na rua, a primeira coisa que eu olho para ela e falo assim, Senhor, liberte essa mulher. Porque um dia eu estava lá daquele outro lado. E nós precisamos entender e ter esse olhar, né, de sensibilidade com os outros. A gente tem algumas denominações, né, que tem aí algumas regras, tem eu esqueci agora o nome, doutrinas, e assim, a gente respeita. Por quê? Se eu faço parte de certa denominação, foi porque Jesus sabe que eu estou ali dentro daquela, e que eu vou me sentir bem, que eu vou viver a minha vida e glorificar o nome dele ali. Eu não posso querer eu vou estar em outro lugar porque certa denominação se veste assim, porque não conecta com a minha imagem. Jesus sabe que não tem nada a ver, né? Eu não vou conseguir. Então, assim, a gente precisa, isso é muito infeliz, né, dentro da igreja, porque, gente, sinceramente falando, as igrejas não se preparam. Por exemplo, eu estou falando no sentido de que, nesse sentido aí, de criar-se um estereótipo, porque ela estava de calça. Geralmente a igreja só tinha de vestido. Isso é muito ruim, porque você não pega as pessoas para vocês. E aqui, correndo disso, as igrejas não estão preparadas para receber uma pessoa que quer ser liberta. Ela estava bem vestida, estava de calça, mas assim, as igrejas hoje não estão preparadas. E quem tem chamado precisa se preparar para receber uma mulher que vai entrar com short curto na igreja, para receber um drogado, porque a gente precisa exercer esse olhar, né? E há esse déficit muito grande do estereótipo, e isso acaba matando. E eu digo para você que eu passei isso. Eu lembro que meu marido só me contou depois, né? Quando eu aceitei ao Senhor, meninas, eu dei todas as minhas roupas, eu passei uma fase terrível,
que eu disse assim, Senhor, eu não quero mais essas roupas. Assim, foi rápido, tudo rápido na minha vida. Eu entrei, com 3 meses já estava namorando, com 8 meses já estava casada. Então, assim, aceitei. E aí eu tinha aquelas roupas que não dava para ir para a igreja. Eu disse assim, Senhor, olha só, o que é que eu vou fazer? Deus, eu vou pegar essas roupas, eu vou botar mais tudo dentro de um saco e vou dar, e fiz bazar, enfim. E aí, eu tinha o meu trabalho, eu era bem sucedida. Deus me pegou nessa área que Deus me deixou sem R$ 1 na conta, até calcinha, gente, eu nem tinha para usar. E aí, o que é que acontecia? Eu fiquei, acho que foram com 3 peças mais ajeitadazinhas, assim, que dava para ir para a igreja, que era uma saia de couro média, e aí eu usava as roupas da minha mãe. E aconteceu a mesma coisa comigo. Meu marido me contou depois, porque foi ele que viu, né? Não tínhamos nada, ele só estava na portaria, mas enfim. Que quando eu passei, uma mulher de muitos anos na igreja, sabe, tinha cargo, uma mulher de oração, assim que bateu o olho em mim, ela disse assim, menina, aqui nessa igreja, né, dá de tudo. Agora imagine se eu tivesse, gente, escutado um negócio desse, né? Eu ia morrer na fé. Eu já cheguei a ponto de sentar na cadeira e a pessoa sair de pé, olhar para mim assim, ó, o que você está fazendo aqui, ó? Dentro da igreja. Acaba te frustrando e você acaba ficando escandalizada, mas acontece. Né? Então, a gente precisa ter muito bem definida a nossa autoimagem. E é exatamente aí nessas situações que a Elane tem uma autoimagem, uma mulher de postura, que quando a pessoa vem falar com ela, né? Ela não. Isso aqui é a minha cultura, me respeite, ela se posiciona. E assim tem que ser a gente. A gente não vai trazer para um teor, né, para estar mostrando aquilo que Deus não quer, tendo coerência. E aqui eu vou trazer um ponto, meninas, a gente já está terminando ali o último pilar. Eu vou terminar esse pilar e eu vou fazer um exercício, eu vou trazer um pouco mais voltado para a imagem pessoal, que se conecta. Tem alguém que quer falar? Lídia? Alguém quer falar? Sou eu, Thaís. Gente, essa questão de vestimenta também não é só uma questão de religiosidade, também é uma questão de cultura. Soube entender isso a respeito de, assim, um assunto meio que completa, sobre tatuagem. Na minha família, ninguém liga para tatuagem. Só que o meu sogro, ele tem um preconceito. Ele não é religiosidade, não é por causa da Bíblia, mas ele tem um preconceito. E ele fala abertamente sobre o preconceito dele sobre tatuagem. Meu pai morreu muito cedo e eu não tive ninguém para substituir essa parte de pai e foi muito difícil para mim. E aí o meu sogro, ele entrou assim na minha vida e ele é um paizão e ele é um exemplo de homem para mim, ele é um exemplo de caráter, de pessoa para mim. E por conta dele, eu decidi que eu não ia fazer tatuagem. Várias vezes pensei em fazer tatuagem, mas nunca fiz por conta do respeito que eu tinha ao meu sogro. Então, às vezes, essa senhora que comentou, ou às vezes uma pessoa que comentou, ela não deveria ter comentado, não deveria ter comentado. Porém, é uma questão de cultura dela, ela foi criada assim. Então, nós, como mulheres sábias, nós temos que saber entender também esse tipo de pessoa e não nos afetar espiritualmente por conta do que o fulano ou o ciclano falou da minha roupa. E assim, eu acho que é uma questão também da gente se olhar no espelho. Eu me visto para o meu marido. Meu corpo é do meu marido. Eu quero mostrar para ele e não para outra pessoa. Então, quando eu me visto, eu pergunto a opinião do meu marido. E eu falo para ele, tá marcando? Tá mostrando alguma coisa que não é para mostrar? E o meu marido, ele é muito assim, ele é muito direto. Ele fala assim, ó, você tá linda, tá perfeita essa roupa. Porém, não é uma roupa pra gente ir na igreja. Eu acho que você vai incitar alguma coisa em outro homem que não sou eu. Que se eu tô achando muito bonito, assim,
não só de achar bonito, mas eu tô vendo coisas que eu não gostaria de ver na mulher de outra pessoa. E aí eu me troco na hora. Eu me troco na hora que o meu marido fala. Eu me abaixo na frente do espelho, eu levanto o braço, porque eu dou glória na igreja, então eu sei que eu vou levantar o braço e pode aparecer minha barriga. Então, eu olho na frente do espelho, eu levanto o braço, eu viro de costa, eu vejo se está marcando, eu dou uma baixadinha, e aí e pronto. Então, eu acho que se a gente tiver assim, se a gente se olhar no espelho, se a gente tiver essa sensibilidade, a gente não vai incomodar ninguém. E se incomodar, a gente também tem que ter a sabedoria de entender que isso daí é questão de uma cultura dela e que aí é com ela, né? Aí era isso que eu queria falar. Obrigada pela oportunidade. Pastora Érica vai falar agora. Eu acho que eu concordo com a irmã, né, que acabou de falar, mas eu queria falar na hora que a pastora Eliane estava falando, porque nós temos que tomar muito cuidado com cultura e falta de respeito, né? Isso. O que acontecia com a pastora Eliane era falta de respeito, e isso não pode ser tolerado nas igrejas, não pode ser tolerado em lugar nenhum. Eu aqui em Goiás passo por uma questão cultural como ela passou em Campinas, eu entendo perfeitamente o que ela viveu e talvez ainda viva, porque eu sofro preconceito aqui por ser uma pastora negra e black. Imaginem, pasmem. As pessoas olham para mim e falam, você é pastora? Ou então, nossa, você é negra, mas você é bonita. Então, assim, são falas, são coisas que a gente vai ouvindo e que a gente não pode se acostumar a ouvir esse tipo de coisa. Verdade. E com muito respeito, com muito amor, como a pastora Eliane falou, a gente tem que sim colocar essas pessoas nos seus devidos lugares, porque nós não podemos aceitar tudo. Não é porque a gente é pastora que a gente tem que ouvir tudo calada, que a gente tem que aceitar tudo que as pessoas falam e vem vomitar os seus lixos em cima de nós. Isso não é certo, isso não é correto. Então, quando alguém fala assim, quando alguém me chama pelo nome, minha gente, deixa eu explicar para vocês, eu não tenho problema com me chamar pelo nome, tá? Mas aqui no lugar onde eu estou, eu não aceito. Por quê? Porque é preconceito das pessoas, elas não me chamam, elas gostariam de me chamar pelo nome, pelo fato de ser negra, por achar que não possa existir uma pastora negra e black. O problema aqui é isso aqui, gente. Essa coisa maravilhosa que eu tenho aqui, que Deus fez, que é o meu cabelo black. Foi uma luta para aceitar. Eu não era assim, desse jeito, com a autoestima elevada o tempo todo. Foram anos para me aceitar. Foram anos para Deus curar minha vida, curar minha alma, curar meu coração. Foi Ele que me mandou ficar assim. Eu quero você com a sua identidade, do jeito que eu te fiz. E você vai ser pastora, sim. Você vai ser uma pastora black, porque eu vou confundir os doidos, os loucos. É desse jeito mesmo que eu te quero. Pastor Marcelo com uma barba considerável, um topete, né, pastora Eliane? E assim, ele também, mas ele sofre bem menos. Por quê? Porque é branco, né? Outra coisa, é tudo relacionado à imagem. Nossa, você se espanta porque eu sou pastora, porque eu sou negra, como se negro não pudesse ser pastor, como se negro não pudesse, como se pastora não pudesse usar um black, não pudesse usar um brinco grande, como a pastora Eliane está usando, linda, maravilhosa. Use mesmo, seja você, nós temos que ser nós mesmas. Não importa o que as pessoas pensam de nós, a gente tem que entender que a gente se importa com aquilo que Jesus pensa de nós, igual a irmã falou, olhar, e assim como perguntar para o nosso marido, olha, tá bom, tá aparecendo, a calcinha tá marcando, Jesus, o senhor tá gostando dessa roupa? Isso tá te agradando? Então é se importar com o que o nosso Jesus pensa a nosso respeito, em segundo lugar, aquilo que o nosso marido pensa a nosso respeito, e o resto é resto, né? E não confundir a cultura com a falta de respeito. Pastora Eliana tá de parabéns, não aceite mesmo. Não aceite. Eu aqui
em Goiás, também não aceito a pessoa, se quiser me chamar pelo nome porque se sente à vontade comigo, ok. Agora, me chamar pelo nome porque acha que pastora não pode ser black, eu não aceito, não. É isso que eu queria contribuir com as irmãs. Maravilha, maravilha. E é uma fala bem pertinente. E eu entendo, sim, também a fala da irmã em relação a aceitar mais, se tratando de pessoas que estão novas, convertidas ali na presença do Senhor, a gente precisa, e mesmo que não seja, a gente tem fases de sensibilidade muito grande, de altos e baixos, e que uma palavra pode matar as nossas vidas. Então, a gente tem que respeitar, sim, mas também tem que ser sempre criteriosos nas palavras que nós vamos aceitar em receber. Então, a fala da pastora foi super bacana. Tem alguém que quer falar também? Eu. Ah, Um pouco da Bíblia, né? A Bíblia vai dizer que as mulheres mais velhas devem orientar as mais jovens, e é em tudo, né? E a gente tem vivido em dias em que ninguém ouve ninguém, né? E sim. a igreja, eu costumo dizer que não é só esse hospital que todo mundo fala, a igreja é um hospital, a pessoa entra doente, fica curada. Não é somente isso, é uma comunidade terapêutica também, né? Sim. Então, a gente precisa entender que quando a mais velha orienta a mais jovem, é para que a mais jovem aprenda o que é a cultura do reino, né? Como é que a gente deve se comportar mediante a palavra, só que não existe isso, né? Existe agora alguns versículos são aprovados e outros não são, né? Outros não podem ser citados. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, vocês que são maduros na fé, que são mais espirituais, né? Ajudem aqueles que não são tão maduros. Então, essa questão do ajudar para crescimento em todas as áreas, aí eu falo de mulheres casadas recentes, mulheres mães recentes, mulheres com chamado recente, mulheres recentes convertida, né? Eu tenho uma caminhada cristã de muito tempo, e uma das coisas que eu via na minha adolescência era quando a pessoa chegava na igreja, a primeira coisa que mudava era o exterior, né? E Jesus combate isso. Era isso mesmo. Jesus ele vai chamar os fariseus de sepulcro caiado, porque aparentavam santidade e não tinham o interior transformado. Então, o que você está trazendo para a gente é justamente o ensinamento de Jesus. Olha, a autoimagem é de dentro para fora, né? Começa lá dentro, começa com a mentalidade, começa com a cura de traumas, né, do passado. Então, se a gente, como mulher mais madura, não ajudar nesse processo de dentro para fora, né, a gente vai estar sendo inútil na casa, e da casa de Deus, e no reino, né, tendo uma visão mais global aí do reino, e não de denominações. Então, a gente precisa entender que servir na igreja não é só lavar, não é só essas coisas, lavar banheiro, fazer mobilização, não é só isso. É ajudar uns aos outros em amor, suportar uns aos outros. Então, servir como suporte. Então, quem chega a mim, minha filha, e me dá um grão de ousadia, baiano já não gosta, ainda achando, né? Então, dá um grão de ousadia, eu estou ali para ajudar, para caminhar junto, né? E as meninas sabem muito bem. E com o passar do tempo, a transformação de dentro para fora tem acontecido, e eu glorifico a Deus, porque Ele é fiel. Bom, Deus é fiel demais. E é exatamente isso. Finalizando essa parte da autoimagem, porque é isso aí que você falou, é tudo de dentro para fora. E aí também o que a pastora Érica ela, pontuou é muita quebra de crenças. A gente tem crenças que nos limitam, né? Que não nos faz avançar, que a gente acaba acreditando nessas propostas que detonam com o nosso emocional, que são palavras negativas, palavras que nos colocam para baixo. Então, tá muito. Quando a gente vem trabalhando todos esses pilares, a gente acaba quebrando crenças de anos que a gente tinha e se posicionando com assertividade e transmitindo para o mundo a identidade que Deus criou para as nossas vidas, porque a minha identidade, a identidade que Deus criou para mim é diferente da de Érica, é diferente da Egelane, enfim, a gente tem que aprender a respeitar a identidade da outra,
e também se posicionar na identidade que Deus preparou para as nossas vidas. E ela trouxe isso muito bem aí na questão do cabelo. E para quem não vive essa conexão com Deus, acha que é uma besteira, mas não é. E assim, meninas, eu também sofro nessa área, porque eu sou da área da moda, né? E aí eu gosto de botar um colar diferente, eu gosto de colocar um brinco diferente, e as pessoas me julgam, as pessoas acham que eu não oro, as pessoas acham que eu não busco, porque eu gosto de me arrumar, eu gosto de me apresentar. Só que assim, meu marido casou com uma mulher bonita, meu marido vai ter uma esposa futuramente, que nós vamos ser pastores, bonita, arrumada, apresentável, e eu vou orar, eu vou buscar, eu vou botar a mão na cabeça, eu vou expulsar demônio, mas bem vestida, bem arrumada, e isso acontece. A gente tem preconceito aí em várias vertentes, então a gente tem que se posicionar na identidade que Deus nos escolheu. E aí eu vou trazer o último pilar, que é o estilo de vida coerente à vontade de Deus, que a gente falou tudo isso aqui, e que quando a gente traz todos esses pilares, é isso que acontece. A gente tem uma paz, meninas, assim, interior, e eu não trago aquela fala clichê, Deus só quer o meu coração, né? Não é isso, que a gente tem maturidade para entender que Deus nos quer por completo. Se a gente transmite exatamente isso aqui que a gente está falando, que está dentro do nosso coração, é o que a gente mostra no nosso exterior. Então, Deus nos quer por completo. Mas, assim, quando você tem essa identidade muito bem formada, você consegue ter uma plenitude em Deus e um estilo de vida coerente à narrativa que Deus escolheu para a sua vida. Você vai ter paz, você vai ter posicionamento, você vai ser feliz. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha essa autoconscientização, né, do poder da autoimagem, do poder da gente desenvolver. E trazendo a nossa parte, que se vestir é exatamente isso que a gente abordou aqui em alguns pilares. Mentalidade, né? É a forma como nos vemos por dentro, ou seja, nossa autoimagem está diretamente relacionada com a maneira como nos apresentamos ao mundo. Então, como a gente se enxerga é como nos apresentamos, é como montamos a nossa roupa, é como falamos, é a nossa postura, né? Se a gente for perceber, por exemplo, uma mulher que tem uma baixa autoestima, ela pode estar com uma roupa maravilhosa, mas a forma como ela vai se expressar, a maneira como ela vai se posicionar é de uma mulher triste, é de uma mulher que não tem uma entonação de voz firme. Você vê que aquela roupa não é o que ela é tudo mentira. Então, quando a gente trabalha essa autoimagem, a gente expressa para o mundo da forma que nós nos enxergamos. Eu sou uma mulher forte, eu tenho as minhas fragilidades, mas ainda assim eu me posiciono em Deus, Deus derrama força sobre a minha vida. E é isso que eu vou demonstrar ao falar, ao me comportar nas minhas roupas. Então, isso é bem importante. E aí, a gente tem essa relação, né, de via dupla, do vestir e da autoimagem. E aí depois eu quero trazer aqui também um ponto bem importante, que deixa eu só terminar essa fala aqui, né? Que quando nos sentimos bem em relação a quem somos, com uma autoimagem positiva, isso tende a refletir na nossa aparência externa e na maneira como nos comportamos, que foi a fala que eu acabei de trazer. E as pessoas com uma autoimagem positiva geralmente exibem uma postura mais confiante, sorri, mas, né, transmite uma energia positiva. Isso acontece porque a confiança interna influencia diretamente a maneira como nos expressamos externamente, né? E aqui vem um ponto que, se Deus disse quem eu sou, né? Você é. Se Deus disse que você é uma mulher maravilhosa, você é uma mulher maravilhosa, você é uma mulher incrível, uma mulher agraciada por Deus, uma mulher com a sua beleza singular da forma que Deus criou. Então, assim, desenvolver a sua autoimagem é criar um ciclo positivo, né? Que contribui para uma imagem pessoal mais autêntica e uma autoimagem mais forte e positiva, conectada aos propósitos de Deus para as nossas vidas, refletindo a semelhança de Deus através da nossa imagem pessoal. Então, não tem como falar de roupa, não tem como falar de imagem pessoal sem falar da autoimagem, né? Preparei
todo esse conteúdo para vocês assim com muito amor, com muito carinho, porque aqui é algo realmente que eu vivi, né? Elane hoje, e também no nosso comportamento, Elane hoje é uma mulher, uma mentora, e quando a gente fala de ser uma mentora de mulheres, a gente traz... Desculpa, meninas. Muito da nossa linha do tempo. A gente vai observar a nossa linha do tempo, vai ver o que nós... E ser pastor é isso, pastorear é isso. São experiências que a gente viveu e a gente vai trazer para as ovelhas, você traz para as meninas aqui. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês hoje aqui é algo que eu vivi, uma transformação de Deus. E isso reflete na nossa imagem pessoal, algo que a irmã disse que é muito plausível, que eu faço. Gente, vai colocar um batom, para na frente do espelho, Espírito Santo. Esse batom é para mim, eu estou bem. Então, isso tudo nos ajuda a nos desenvolver enquanto mulheres preciosas do Senhor. Tem perguntas, meninas? Deixa eu beber água aqui. Aí eu sou a agoniada do pedaço, né? Então, eu quero te perguntar, nesse lugar que você chegou, né, sendo a profissional que você, né, está sendo consolidada a cada dia, como você sente o propósito de Deus em você estar no lugar que você ocupa hoje, né, como estilista, como mentora de imagem e estilo. Eu tenho acompanhado muito o seu trabalho pelas redes. Depois vocês, por favor, acompanhem, vocês vão ver, né, a transformação. Eu vou deixar aqui o QR Code. Por favor. E aí eu quero saber, né, se você entende que é um propósito de Deus te forjar para você estar nesse lugar e como você tem transbordado para outras mulheres. Gente, é isso. Eu tenho uma frase que é super interessante, que a sua vulnerabilidade em um momento vai ser a sua força, uma das suas maiores forças, né? E a minha vulnerabilidade era exatamente esse lugar de ser uma mulher que era totalmente discriminada, né? Uma mulher mal vista ali pela forma que me vestia, pela forma que me expressava. E quando eu trabalho com... Eu estudei, fiz a faculdade de moda e tal, e aí eu tinha muito bloqueio em relação a trabalhar com a consultoria de imagem. Por quê? Os cursos eram muito engessados, né? Você via muito tudo parecido e era algo muito artificial. Então, eu demorei bastante tempo para começar a me lançar em si como mentora de imagem e estilo, porque eu queria algo de dentro para fora, eu queria criar um método, porque eu sabia que não era isso, porque eu vivi. Então, hoje faz todo sentido, né? Me conectar. Inclusive, eu já tinha esse projeto com Deus, né? Em um certo momento, trabalhar só com mulheres cristãs. E eu sei que esse momento vai chegar, de eu ter só essa consultoria para mulheres de Deus, porque, assim, gente, é um déficit. Muitas mulheres, elas querem se cuidar e elas não têm uma orientação devida, né? Para estarem ali sendo orientadas, para quebrarem crenças, para se vestir de maneira interessante. Quando eu falo da interessância, não é você chamar a atenção de um homem, mas você ser uma mulher que outra mulher olha e diga, poxa, que mulher de Deus bonita, que mulher, né? Poxa, eu quero me vestir que nem essa mulher. Então, para mim, faz todo sentido. Eu tenho toda a certeza, assim, que o lugar onde eu estou foi um presente de Deus. Inclusive, a minha história, se eu vou falar rapidamente aqui, a minha primeira tomada de decisão foi a voz do Senhor. Eu trabalhava como CLT, engravidei, e aí você sabe que um salário mínimo a gente não tem como pagar outra pessoa. Eu me vi desesperada, e um certo dia eu estava sentada no sofá, e eu escutei a voz de Deus dizendo assim, olha só, Sofia, acho que tinha acho que 8 meses e tal, porque eu já tinha pedido para sair do trabalho. Você vai fazer um curso de corte e costura e vai começar a trabalhar. E foi exatamente assim que eu escutei a voz. E aí, comecei costurando, aí fui fazendo a minha faculdade de moda e hoje eu estou aqui, meninas. E faz todo sentido para mim esse ambiente, porque transformar vidas de dentro para fora é transbordar o que Deus fez na minha vida, né? Pegar mulheres, muitas vezes, que estão em um momento de baixa autoestima muito grande e trazer esse conforto e falar, olha só, você é maravilhosa. E dentro do meu... Eu tenho aqui, depois eu vou até apresentar para vocês, né, que eu tenho a minha mentoria de imagem
imagem e estilo para empresárias e também tenho para mulheres cristãs, eu tenho essas vertentes, assim, a maior parte, o início, a gente trabalha muito a mentalidade, porque não é só roupa, não é só sapato, ela precisa estar preparada para essa nova versão, né? Para essa nova atualização da sua imagem pessoal. Então, para mim, assim, faz todo sentido, eu fico muito grata e feliz em estar aqui com vocês. Eu vou aproveitar até esse momento, né? Ela já me apresentou, mas para mostrar também para vocês, eu separei aqui um pouquinho do meu trabalho, né? Para vocês verem. E eu sempre trago essa frase aqui, sempre trago que a sua singularidade tem o poder de quebrar os padrões. Então, quando você coloca no mundo a sua autenticidade conectada aos propósitos de Deus, você quebra os padrões, porque você sabe que você é uma mulher que tem noção, que é uma mulher que tem coerência, que está no caminho que Deus preparou para a sua vida. Então, você quebra os padrões, você quebra os estereótipos, com confiança e conectada aos propósitos de Deus. Eu vou deixar aqui o QR Code, acho que vocês conseguem colocar na tela para começar a me seguir lá no Instagram. Vou ficar muito feliz em ter vocês juntas comigo, né? E eu trago serviços de mentoria, eu trago serviço para empresárias também, que querem se posicionar nos seus negócios, né? Querem ter um posicionamento maior para poder ter uma narrativa assertiva aí como empresária, levar os seus resultados, se posicionar. Também trago essa mentoria para mulheres de Deus que querem aí, tá? Cuidar da sua imagem pessoal. Tem umas consultorias. Eu já vou abrir, deixa eu só terminar, Denise, que você fala. E aí eu tenho as consultorias, né, que são momentos mais pontuais. E tenho as palestras também, vou palestrar em igreja, já palestrei, vou trazer essa palestra de imagem, em vários temas. Falo sobre imagem pessoal, sobre empreendedorismo, como a mulher pode se posicionar no empreendedorismo. E tenho serviços livres, que inclusive tem uma consultoria Day, que é uma consultoria maravilhosa, onde eu faço, para vocês que são de longe aí, eu faço a coloração pessoal online, análise de estilo, proporções corporais, porque eu não trabalho com tipo de corpo, você é quadrada, não, eu trabalho com proporções corporais, com as suas proporções reais. Tenho todos esses serviços que, assim, agregam demais e fico muito feliz. No final, quando a Elaine terminar, eu vou deixar aqui para as meninas que querem muito participar, uma condição super especial para vocês, né, com muito amor e carinho. E quero que vocês estejam juntos. Me sigam lá, que eu sigo todas de volta. Acho que Denise Silva quer falar. Graça e paz, irmãs. Não queria interromper, não, viu, Renata? Eu só queria que você terminasse, depois eu queria falar, não sei, acho que já está acabando. Eu só queria dizer que eu louvo a Deus pela vida da Eliane, porque, como sempre, ela tem nos fortalecido em todos os sentidos. Como um pai cuida de um filho, ela tem feito assim com nós. E não somente através da sua vida, que ela trouxe hoje, mas através da pastora que falou também. Sim. Mas o que mais me chamou a atenção em tudo isso, que eu não posso deixar de falar, é que em todo momento, enquanto você falava, Renata, o que mais me chamou a atenção é que você trouxe a humildade e a simplicidade de Cristo para nós como mulheres cristãs. Entendo que verdadeiramente nós precisamos se portar com decência, nós temos que se cuidar sim, até por causa do nosso casamento, mas sim, em todo tempo, eu achei mais lindo assim, é que você, que você falou, uma mulher, ela precisa ser linda, mas ela não precisa ser altiva, ela tem que ter a humildade de Cristo. Sim. E às vezes as pessoas ensinam sobre beleza, ensinam sobre ser missionária, ensinam sobre tudo, mas nunca traz a simplicidade e a humildade de Cristo. E eu achei isso lindo, você é uma mulher linda, eu não tenho dificuldade, graças a Deus, de falar quantas mulheres são lindas, muito pelo contrário, eu fico feliz de poder ver quantas mulheres lindas o Senhor tem trazido para o reino. E, assim, o que eu mais achei lindo em você foi você mostrar a simplicidade de Cristo. Continue assim. Deus te chamou para uma geração muito grande, mulheres
de muito dinheiro, que você vai levar Cristo para elas. Amém. E você vai levar essa humildade, essa simplicidade. Você não vai levar a beleza exterior, mas você vai levar a beleza interior, assim como você mesmo disse, de dentro para fora. Amém. Eu achei muito lindo isso mesmo. Eu tô aqui, eu tô, assim, sabe, muito grata a Deus, porque, como eu falei para Eliane uma vez, as pessoas ensinam muitas coisas, mas não ensinam a essência. Qual que é a essência? E essa essência, ela é de dentro, é o sopro que Deus soprou dentro de nós, é que esse sopro saia para fora, é esse sopro que vai transformar as vidas, né? E as irmãs estavam falando sobre a rejeição, eu sofro muita rejeição também em relação às vestes, porque tem a doutrina que os antigos foram ensinados, é saia até o pé, cabelo coque, e a gente sabe que tem tudo isso, mas eu acredito, que nem eu falei para minha mãe essa semana, eu acredito que tudo que cada um de nós passamos, nós precisamos aprender para curar alguém lá na frente, primeiro para ser curado, e depois para curar alguém. Nós temos que olhar com o amor de Cristo, não julgar, não apontar, porque essa pessoa... Eu entendo que quando você fala alguma coisa assim para uma pessoa nova na fé, você pode ali criar uma barreira, mas eu acredito também que se aquela pessoa estiver olhando para Cristo, isso vai fortalecer ela ainda mais. Então, nessa manhã, eu tenho me sentido assim um pouco fraca diante de Deus, porque esses dias eu tenho percebido que quanto mais a gente conhece a Deus, mais pecaminosos nós somos. E isso eu estou falando de mim, Denise. Então, assim, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo o quanto eu preciso mudar. Mas, assim, tem coisas que Deus vem testificando, e, assim, a Eliane é um canal de bênção nas nossas vidas, e ela ter trazido vocês, assim, é muito gratificante, ver mulheres lindas, e falando da simplicidade que Jesus é, que Cristo é, e trazendo isso com tanto amor, tanto carinho, e essa, assim, é muito lindo saber que Deus, ele está em todos os lugares. Amém. Às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, uma mulher de brinco, assim, linda como você está, e falar, não vai falar nada de Deus. E na verdade não. Você não trouxe a beleza da mulher que a mulher pode se portar. Você trouxe a essência de Cristo, que é, ele não é altivo, ele é humilde, ele é simples. Nós Amém. precisamos ter essa simplicidade. Não adianta ser linda por fora e ser arrogante. Parabéns, que Deus te abençoe. É verdade. Obrigada, meu amor, pelas palavras. Eu fiquei muito emocionada, assim. E eu fico muito feliz em saber levar para mulheres grandes, viu? Grandes na terra, mas que vão ser pequenas diante de Deus. Amém. Foi isso que eu senti no Senhor. Assim, enquanto você falava, você vai mostrar para pessoas que estão cheias de dinheiro, mas estão vazias de espírito. E você vai levar esse espírito para elas. Deus abençoe. Obrigada. Gente, eu vou chorar, porque isso para mim é o que faz o sentido da minha vida. Eu oro todos os dias a Deus, e a minha oração todos os dias é, Pai, eu cheguei até essa noite aqui porque o Senhor me permitiu. Amanhã eu não sei, mas enquanto eu tiver fôlego de vida, Senhor, em tudo que eu fizer, me ajuda, Deus, a glorificar o seu nome, e assim eu fico muito feliz por isso. Pode falar, Lu. Oi, Lu, Pai do Senhor. Paz e graça, minhas irmãs. Paz. Eu tô aqui vendo a Renata falando, e eu tô, assim, parada em ver a transformação, porque eu trabalhei durante muito tempo no comércio de Cachoeira, e eu via Renata como era, e depois que eu vi Renata diferente, com a roupa de evangélica, eu simplesmente não acreditei que hoje iria estar aqui ouvindo ela. Quando eu soube que ela era esposa de Peu, pior ainda, porque Peu, misericórdia, antigamente, graças a Deus, Deus resgatou, né? E eu fico feliz, presenciei tudo isso, pulei muito embalo com Peu, era problemático mesmo, e Deus, ele mudou a história de verdade. Mas eu queria saber de Renata, queria que ela deixasse aqui o que faremos diante das dificuldades de ter baixa autoestima. Eu não digo de mim, porque, graças a Deus, o Senhor, ele tem me sustentado. Mas muitas irmãs saíram do mundo, hoje está no Evangelho, e quando ouve uma palavra dessa, em uma determinada igreja, ela simplesmente deixa descer para o coração. E assim, você alcançou
seu objetivo, não todos ainda, porque eu creio que Deus tem muito mais para fazer, mas você sabe lidar com os momentos difíceis. Quando você saiu do mundo e você simplesmente foi para a igreja, aceitou esse Deus, você estava preparado, sua autoestima estava alta para você não deixar as coisas que viriam de outros te abater. E muitas de nós estamos na igreja, muitas de nós estamos ainda vivendo, não totalmente dentro da igreja, mas talvez a gente vá ouvir uma palavra dessa e a gente vai fraquejar, a gente vai se deixar abater diante de tudo isso. Na realidade, eu creio que ainda é a falta da certeza do que você é em Cristo, porque eu não era da Assembleia de Deus, e eu não queria ser da Assembleia de Deus justamente por causa de quê? De brinco, eu sempre gostei de tudo isso. E quando as pessoas me falavam, você vai para a Assembleia de Deus, e eu dizia, quando Deus quiser tirar de mim, ele vai me incomodar, e eu vou parar de usar brinco, se for da vontade dele, se não for da vontade dele, eu vou continuar usando, porque eu não estou indo por causa de A, de B, de C, eu estou indo por causa de meu Deus. E hoje eu não uso brinco, eu uso relógio, uso anel, mas eu não uso brinco, não porque fulano, cicrano, beltano falou comigo que não deveria usar. Eu não uso porque o Espírito Santo me incomodou e eu parei de usar. Eu me sentia diferente diante das pessoas e o Senhor me disse que era o momento de parar de usar. Acho muito bonito quando eu vejo de brinco a irmã Eliane, a você, Renata, acho muito bonito. Mas isso não me deixa diferente. Eu não me sinto diferente de nenhuma de vocês. Não me sinto, entendeu? E hoje eu passo por um processo onde o Senhor tirou tudo. Antes eu era muito preocupada com a beleza, com o cabelo. Graças a Deus, o meu cabelo não mudou em nada. Para mim, eu continuo linda do mesmo jeito. Eu acho que até muito mais. Acho que até muito mais, né? Então, assim, eu queria que você falasse aqui, porque eu creio que aqui no grupo tem algumas irmãs que ainda está assim, vai ouvir algo desse tipo e vai até talvez parar a caminhada, né? E a gente precisa estar alicerçada, a gente precisa estar alicerçada no que a gente quer, a gente precisa ter certeza do que a gente quer. E nada que ninguém falar deve tirar a nossa autoestima. E aí você já falou algo que eu só vou aqui repetir que você falou, né? Você trouxe essa fala. Eu vejo a irmã Eliana de brinco, eu vejo você de brinco, mas eu me sinto bem, porque nós precisamos buscar a nossa identidade em Deus, minha irmã. E eu não falo que nós vamos ser super-heroínas em todos os momentos. Nós somos frágeis e a gente precisa dessa fragilidade para a gente ser dependente do Senhor. Vai ter situações que, por mais que a gente busque, que por mais que a gente ore, a gente vai receber uma seta, a gente vai receber uma palavra, a gente vai ficar mal, mas é dentro dessa vertente que a gente vai buscar o Senhor e Ele vai nos fortalecer. Mas só para ser pontual nessa questão de direcionamento, para que a gente tenha uma autoestima, minha irmã, são todos esses pilares que eu acabei de trazer, e assim, a sua conexão com Deus. Uma coisa que eu digo, né, para nós que somos casadas, que somos mulheres de Deus, a gente precisa buscar a nossa identidade. Deus, eu pergunto ao Senhor, meu Deus, qual a minha identidade no Senhor? Porque às vezes tem brinco que eu uso e é sério, gente. Eu boto o brinco assim e eu sinto a minha orelha queimar e digo assim, é o Espírito Santo, esse brinco, tira esse brinco agora, Renata. Aí eu tiro o brinco, aí eu coloco o brinco de novo e não é o brinco. E assim, né? Eu sei qual é a minha identidade, eu uso um colar como esse, mas tem roupa que Deus não vai usar. Exemplo, depois que eu já era cristã, eu ainda fiquei apegada, meninas, àquele vestidinho mais coladinho no corpo, sabe? Aquele vestidinho. Não é que seja errado, é claro que a gente tem que ter cuidado, principalmente para a mulher que tem um corpo bem desenhado, enfim, todas têm um corpo lindo. E aí foi um processo, não foi no mesmo ano, no segundo ano, Deus foi tirando aos poucos, e hoje eu amo a Elane falando dos vestidos aí, minha filha, eu gosto dos conjuntos fluidos, aí meu marido diz assim, eu digo, meu amor, eu gosto de roupa diferente, eu boto aquelas rouponas folgadas, porque eu gosto, sabe? Mas eu me sinto estilosa, então assim, para que a gente busque e tenha autoestima, busca, minha irmã, constante em Deus, porque
A autoestima, ela está muito relacionada ao nosso contexto de vida. Às vezes você tá uma mulher que está com cabelo bonito, está toda maravilhosa, mas a sua área financeira está lá embaixo, o seu casamento não está bem, os seus filhos estão com problema, e aí a sua autoestima é alterada de alguma forma, que por mais que você esteja bem, você vai ser abalado. Então, assim, gente, o segredo para a gente estar firme não é uma coisa pontual. A gente vai ter essa busca contínua, mas é sempre buscar a nossa identidade em Deus e a nossa conexão diária com o Senhor. É isso que nos fortalece. Deixa eu ouvir agora a Érica, que está na fila, primeiro, depois a Inaê. Menina, depois a gente já vai, né, na nossa caminhada para encerrar. Tá gostoso, tá maravilhoso, mas já está chegando perto do meio-dia, então a gente já tem que ir dando as considerações finais. Eu tenho só uma pergunta para fazer para a Renata. Primeiro, te agradecer, Renata, porque o seu trabalho ele é necessário, principalmente nas igrejas. Queria ter você aqui com a gente. Eu vou, me chama que eu vou. É necessário, porque as mulheres realmente precisam, as mulheres cristãs precisam de uma instrução, né, dessa questão da autoimagem, de como se vestir, porque tem os dois extremos que são, assim, que, né, não são legais. Mas eu tenho, fora isso, né, agradecer pelo trabalho, te dar parabéns, que foi incrível. Eu tenho certeza que você abençoa a vida de muitas mulheres por aí. Mas eu tenho uma pergunta para você, eu queria que você contasse para a gente, apesar da gente estar caminhando para o final, que você falasse rapidamente quando foi e como foi que virou essa chave em você, para a tua autoimagem, né? A forma como você se vestia, como você era antes e quem você se tornou hoje. O que deu em você? Qual foi o estalo? Conta essa experiência para nós, por favor. Foi exatamente isso, sabe, Érica? A minha experiência com Deus foi tudo muito rápido. Ninguém entendia. Elane estava aqui, pegou aí. Foi tudo muito rápido. Assim, eu digo para você que foi como se fosse Deus colocasse a mão nas minhas costas e me libertasse de tudo. Porque no momento que eu tive o primeiro contato com Deus ali, que eu subi no altar, e eu digo para vocês, Deus transforma, eu tô me arrepiando toda, Deus muda. Gente, eu era muito apegada à roupa, eu era muito... ela falou, ela me conhecia. E assim, no momento que eu aceitei ao Senhor, foi instantâneo, gente. Eu digo para você, assim, com toda clareza, tem pessoas que não é que eu não tive o processo. Exemplo, eu fui modelando a minha imagem, eu fui tirando algumas coisinhas ali, outras coisinhas aqui. Mas esse processo de ser liberto em relação a olhar para mim e falar assim, meu Deus, essa roupa não é mais para mim. Tanto que eu tomei aquela decisão de repente, pegar todas as minhas roupas do guarda-roupa e colocar num saco e vender. E isso aconteceu, eu lembro, em cultos de meio-dia. Na época que eu estava, assim, bem assim... Você sabe que aquela briga do Espírito Santo e dos demônios ficava assim, ó... Você não vai ser crente, você vai ter que voltar, porque eu tinha um trabalho muito bom em Salvador, trabalhava em empresa muito boa, ganhava muito bem, era independente, e Deus, ele botou a minha vida de cabeça para baixo. Né? Ele tirou tudo de mim, eu fiquei desempregada, vim para uma cidade pequena, sem trabalho, sem perspectiva, e aí tudo mudou. E aquele encontro com Deus foi como assim, Deus tirou tudo de mim e me deu ele. Você tem a mim, é isso que você tem. E assim, gente, eu digo para você que foi algo nessa área na minha vida, foi instantâneo. E aí Deus usou meu marido maravilhoso para me ajudar, para me orientar, para me conduzir, sabe? Para me direcionar. E aí eu fui modelando, e Deus foi me tratando, fui buscando, porque a gente precisa buscar em Deus essa transformação, né? Entender que a gente vai precisar ser transformada. Outra coisa, meninas, todas que estão aqui, todas vocês têm um chamado. Eu demorei há um tempo a me enxergar nesse lugar, como uma esposa de pastor, como, né, uma pessoa que vai estar representando também ali o ministério do meu marido. Mas no momento que eu internalizei isso, toda a minha vestimenta Deus começou a modular de forma ainda mais intensa, na verdade, mas foi assim, bem instantânea essa questão da roupa em si. Foi um choque, né, para todo mundo, a mudança.
Vamos ouvir aí, Naê? A paz seja, amadas. Irmã Renata, que bênção. Eu queria enfatizar o que a Lu falou, né? A gente tem que ter certeza do que a gente quer, né? Referente a vestimentas, igual eu vim do mundo, né? Mundão mesmo, e quando você vem para a igreja, aí você vê todo mundo de saia, nenhum cropped, então é um choque. Então, no começo da conversão foi um choque, mas assim, eu tinha certeza do que eu queria aquilo, né? Eu precisava, pela conversão do meu esposo, né? Que quem conhece sabe do submundo que ele veio. Mas assim, a minha maior dificuldade foi quando eu quis fazer a transição dos cabelos coloridos e assumir o meu grisalho. Nossa, foi muita dificuldade, fui muito julgada, né? Você vai ficar com a aparência velha, nossa, como tá velha. E já tive que começar cortando o cabelo, porque ele era comprido, então teve que vir o corte. Mas eu tive o apoio do meu esposo e da minha filha, né? Que meu esposo não fica, vai ficar bonito, e né, eu deixo grisalho, vai ficar bonito, e a minha filha também. Então, daí, quando eu tive a certeza do que eu queria, o que as pessoas falavam não me abalavam mais, né? Às vezes me viam porque, gente, é um processo. Quando começa a ver aquela raiz branca, você fica, meu Deus do céu, né? E as pessoas eu falo mulheres mesmo, que são as mulheres que, né? Nossa, mas você vai ficar velha desse jeito, né? Você tá nova pra ficar assim com o cabelo branco. E hoje eu vejo meus grisalhos, assim, eu sou apaixonada por meus grisalhos, e eu vejo que eu inspirei também bastante irmãos da minha igreja, que também assumiram os grisalhos, né? Então eu vejo assim, o que a Lu falou, quando você tem certeza do que você quer, você vai em frente, né? E eu vi que você falou referente a corte e costura, menina, e a minha avó foi professora de corte e costura, a minha mãe fez, a minha tia. E assim, na casa da minha tia tem tudo quanto é tipo de máquina. Tudo quanto é tipo de máquina. E esses dias eu tava pensando, eu falei assim, gente, ninguém mais é costureira. Se a minha tia morreu, onde que não vai ter costureira na família? E esses dias eu tava pensando, eu falei assim, acho que eu vou ver um curso de corte e costura. E aí você falou isso, eu falei, ai meu Deus. Então, peguei a brecha aí. Irmãos, Deus abençoe, Li. Te amo, viu? Eu amo vocês, amo todas vocês. Lu, um beijo. Dê, você é linda. Te amo. Então é isso, né, meninas? Muito feliz em estar aqui com vocês. Eu só vou finalizar com uma frase, só puxando um pouquinho mais para a imagem pessoal. As nossas roupas, o nosso comportamento, até a maneira como nós tiramos uma foto no Instagram e postamos, precisa estar alinhada às nossas responsabilidades enquanto mulher de Deus, enquanto pastora, enquanto mãe, enquanto esposa, porque Deus nos escolheu para que viéssemos refletir a imagem dele, o Espírito Santo dele, e nós somos um porta-voz do Senhor, e através da nossa imagem pessoal, nós também conseguimos fazer isso, e eu posso falar para vocês que Deus se importa, sim, com a sua aparência, com sua imagem pessoal, ele não quer apenas seu coração, ele quer vocês por inteira, e assim, eu fico muito feliz, obrigada, estou muito emocionada e abraçada por vocês. Vou deixar meu QR Code aqui, ó, para vocês acessarem meu Instagram, quero ter vocês de pertinho, e depois me chama lá no WhatsApp, que aí eu envio para vocês o PDF dessa aula que eu montei para vocês. Viu? Renata, eu quero te agradecer demais. Eu acho que foi uma manhã incrível para todas nós. Eu não tinha dúvida de como seria, né? Desde quando eu estava de joelhos no chão, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, o que o Senhor quer para 2024? Deus já me deu o nome dessa mentoria, já me deu a estratégia dessa mentoria Inspire-se e me deu você no pensamento. Né? Eu nunca, depois que o Senhor trouxe a sua imagem para mim, eu nunca vi tanta postagem de Renata. Eu abria e dizia: olha ela aqui, é verdade. Até que um dia eu respirei fundo e disse: vou lá mandar uma mensagem para ela. Foi no feriado.
e eu mandei essa mensagem, foi tudo muito direcionado por Deus, como todo esse programa é inteiramente direcionado por Deus. Aqui a gente não faz o que a gente acha que deve fazer, aqui eu faço o que Deus manda fazer, e eu tenho colhido muitos frutos, e eu quero agradecer a você, quando você falou dos vestidos, né, colados, eu me lembro muito bem, menina, essa mulher tem um corpo que é um colosso, vocês não têm noção, a cintura dela deve medir 1 centímetro de largura, né? E ela chegava e era aquele vestido bem apertado, dizia, meu Deus, ela não pode nem respirar, porque senão ela vai morrer já, né? E o Senhor foi transformando, hoje ela desenha, né, muitas roupas, sigam ela no Instagram, assim, é gostoso de ver, né? E depois tem todo um trabalho de conscientização e tal, com mulheres, e as mulheres transformam, a gente vê que saem outras, e que o Senhor abençoe você, que você seja luz onde quer que você vá, porque somos filhas da luz, né? Se somos filhas da luz, a gente reflete mesmo. Onde existe treva, minha filha, quem quiser que bote óculos de sol, porque a luz chegou e para fazer a diferença. E a gente faz a diferença em vários ambientes, e você é muito especial. Não costumo chamar seu esposo de Wellington, então mande um abraço para a Peu, né, que é uma bênção do Senhor, né? Um abraço para sua filha e que o ministério cada dia se consolide mais. Meninas, eu estou em êxtase, né? Então eu vou passar o contato da Renata lá no nosso grupo de WhatsApp, vocês podem chamá-la, ela manda o PDF para vocês, né? Vocês querendo fazer consultoria de imagem, olha o babado. Meu Deus, vou dar um desconto, hein? Vou dar um descontão para vocês, me chamam lá no WhatsApp. Falou em desconto, a pessoa já fica como? Nervosa, né? Então, que o Senhor abençoe, que vocês tenham um final de semana incrível, né? Que tenham um final de semana incrível. Vão para a igreja, adorem ao Senhor, tenham esse momento de comunhão com irmãos, né? Se doem também, a gente vai para a igreja para buscar a Deus, também para se doar aos irmãos, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, unam-se a irmãos, né? E deem aquilo que o Senhor tem dado a vocês para muitas pessoas, que com certeza, muito dos outros você também vai adquirir. Vamos fazer o nosso print, retira um pouquinho só aí para a gente fazer o nosso print maravilhoso. Deixa eu tirar aqui, peraí. Vou parar aqui a gravação também, vou mandar para as meninas que não conseguiram ficar até o final e também que não puderam entrar.